Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, e hoje, dia 8/7, quinta-feira, vamos refletir sobre a Igreja de Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos continuar estudando um pouco o nosso manual mínimo do católico consciente do professor Marques, aonde está nos ajudando a cada dia mais a entender sobre a pessoa de Jesus e todos aqueles que caminharam com ele e estão dentro das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos refletir sobre a Igreja de Jesus. Jesus teve uma predileção especial por Pedro, a tal ponto que fundou a sua igreja sobre ele, constituindo-o como chefe, como guia, como pastor de sua igreja. Conforme vamos ouvir a seguir. Pesquisa de opinião e escolha de Pedro. Certa vez, Jesus fez uma pesquisa de opinião a respeito de si, fazendo a clássica pergunta: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. O diálogo de fidelidade. E logo depois da ressurreição, Jesus confirma o pastoreio e a liderança de Pedro através de um diálogo que se poderia chamar de diálogo de fidelidade. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te quero mais do que estes. E Jesus respondeu: apacenta os meus cordeiros. E continuou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou 3 vezes: tu me amas? E respondeu: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus acrescentou: apacenta as minhas ovelhas. Confirmação. E novamente Jesus pede a Pedro que confirme os irmãos na fé. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça.
E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. Jesus estabeleceu Pedro 5 vezes como chefe, como líder, como responsável pela unidade do grupo, fundado inclusive pela igreja sobre Pedro. A única igreja que tem linhagem com os apóstolos e a igreja católica, isto é, universal. Muitas igrejas cristãs têm o seu valor, mas a que provém dos apóstolos é exclusivamente a igreja católica. Depois de Pedro vieram Lino, Anacleto, Clemente, João Paulo II e o Papa Bento XVI. O fato de estarmos na barca de Pedro, isto é, na Igreja Católica, muitas vezes nos deixa acomodados. Mas não devemos ser assim. Ao contrário, devemos dar exemplo de fé, amor e de prática religiosa. E envidar nossos esforços para que os outros entrem também nessa barca. Queridos irmãos e queridas irmãs que estão acompanhando esse nosso podcast sobre o estudo de um católico consciente, hoje então refletindo sobre a Igreja de Jesus, falando sobre Pedro. Pedro, ao qual Jesus confiou e então edificou a sua igreja, confiando-lhes as chaves do reino dos céus, dando total liberdade para que tudo que ligares no céu tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E mais ainda, Jesus confia a Pedro as suas ovelhas, perguntando 3 vezes se Pedro o amava. Pedro, fiel servo do Senhor, fiel discípulo de Jesus, quando Jesus faz essa pesquisa de opinião e aonde escolhe Pedro para ser então a pedra fundamental para edificar a sua igreja, ele pergunta o que os povos dizem que é o Filho do Homem. Muitos não sabiam, né? Alguns diziam que era João Batista, Jeremias, Elias, entre outros. E quando Jesus pergunta a Simão Pedro, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro, com toda certeza em seu coração, responde: Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí então Jesus diz: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. A partir desse momento, Jesus sente sua total confiança e confia a Pedro as chaves do reino dos céus e edifica a sua igreja. Nesse momento, Pedro é o pastor para guiar as ovelhas, apacentar as ovelhas, proclamar o seu nome entre todos. E no final deste diálogo, nos chama a atenção. Todos nós estamos na barca de Pedro, na Igreja Católica, mas muitas vezes nos deixamos acomodados. E não devemos ser cristãos católicos acomodados, pois nós temos um Deus vivo, ao qual devemos sempre adorar, louvar e honrar.
e levar o seu santo nome a todos, assim como Pedro fez e respondeu sem medo algum, sabendo quem era Jesus, mostrando sua fidelidade, o seu amor a Jesus Cristo. Devemos ser como Pedro, corajosos, seguir adiante na missão, firmes na caminhada. Não devemos cruzar os braços, acomodar-se. Estamos vivendo tempos difíceis, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Mais favoráveis ainda para que possamos estar mais acomodados. Existem inúmeras maneiras, inúmeras formas de proclamar o Cristo, de levar o Cristo às pessoas, e uma delas é a forma como estou fazendo. Tirando tempo do meu dia para falar sobre Cristo, para ajudar você a entender quem foi Cristo e quem caminhava com Ele. Sem o medo, sem a vergonha, falando abertamente. E isso ajudando mais pessoas, porque você escuta, envia para outro e assim vai. Nós vamos alcançando muitas pessoas. Que você, que está na barca de Pedro, na Igreja Católica, possa ser um católico consciente da sua missão e não desanimar. Não se acomode. A messe é grande e poucos são os operários. Seja um operário de Cristo, fiel na caminhada, vivendo os seus mandamentos e amando a igreja. É isso que eu desejo para você. Que esses podcasts possam te ajudar na sua conversão, se tornando cada dia uma pessoa melhor. E que Deus abençoe a sua caminhada e que você nunca possa desanimar. Independente das tribulações, Deus é contigo. Um grande abraço a você que tira o seu tempo para estar me ouvindo e me ajudando nessa evangelização. E muito mais me ajuda se você deixar também a sua curtida, a sua partilha, o seu comentário e enviar para os seus grupos, suas pastorais, seus movimentos. Vamos evangelizar, firmes na missão. Grande abraço a todos e amanhã eu aguardo você para o nosso podcast falando sobre Jesus, nossa Páscoa.